em busca da cura emocional. Eu queria falar hoje um pouco sobre esse livro, meu primeiro livro. Eu tinha um programa na Rádio Mundial, eu fiquei aproximadamente 10 anos na Rádio Mundial, e o programa chamava Em Busca da Cura Emocional. E a cada vez, era uma vez por semana, às vezes duas, eu levava coisas anotadas, pequenas anotações, para falar durante o programa. E um dia, uma cliente minha falou: "Nossa, Lourdes, você tem tanta coisa anotada, isso dá um livro." E cara, é mesmo, né? E aí, vamos compilar tudo. Era uma apostila, a minha ideia era vender a apostila, né? Aí se tornou um livro. Um dos nossos patrocinadores do programa aqui foi a Lumen Editorial, a quem eu sou eternamente grata, resolveu publicar esse livro. E aí, depois disso já eram mais 9. Mas esse livro, Em Busca da Cura Emocional, isso é uma capa nova, tá? Que é uma reedição independente minha. Esse livro, Em Busca da Cura Emocional, ele tem, assim, uma compilação da maioria dos nossos problemas emocionais. E a ideia hoje, tá, que eu gostaria de falar um pouquinho, é sobre a criança interna. A maioria dos nossos problemas emocionais, os nossos decretos de sobrevivência, as nossas conclusões, vêm de lá, desse núcleo familiar primário, dessa primeira infância, né? E nesse livro, Em Busca da Cura Emocional, eu falo realmente da origem da maioria dos nossos problemas emocionais, tais como ansiedade, medos e, enfim, uma série de problemas emocionais, a neura, né? Que está lá nesse núcleo emocional primário, na nossa primeira infância. Eu acho interessante que a gente entenda, sem crítica, tá? Que todos nós tivemos uma infância, que todos nós fomos dependentes emocionais reais naquele momento da nossa vida. Como eu sempre falo, se você largar uma criança sozinha no mundo, ela morre. Diferente de um animalzinho, que eventualmente tem capacidade de sobreviver. Então, nós precisamos sim de gente que cuide de nós. E essas pessoas, esse núcleo primário que cuida da gente, óbvio que a gente não vai culpar. A Gestalt terapia, que é a minha linha de atuação, não adota esse lance da culpa, bem diferente de outras linhas, como a psicanálise, que fica insistindo, em culpar lá os pais. Não é essa a postura da Gestalt. Nós precisamos entender com muita clareza que aquele núcleo, pai, mãe, ou o núcleo que te cuidou, enfim, as pessoas que estavam ali à sua volta, deram o melhor delas. Gente, elas fizeram o que elas sabiam. Elas já traziam conteúdos emocionais, defesas emocionais, maturidade ou falta da maturidade. E fizeram o melhor que elas podiam. Sim, precisamos compreender e perdoar. Tá? Agora, a parte mais legal é entender o que nós fizemos com tudo aquilo que nos foi passado. É o que eu chamo de personalidade formatada. Nós acabamos desenvolvendo personalidades formatadas. Nós fomos adquirindo conceitos, como um vaso vazio, tá? Que foi colocando coisa dentro e coisa dentro, de acordo com a natureza de cada um. Cada um desenvolveu um esquema, uma personalidade, um esquema de sobrevivência. Eu já trabalhei, já contei isso em outro vídeo, com gêmeos e trigêmeos, e nós percebemos que, apesar de nascerem ao mesmo tempo, quase com diferença, às vezes de horas, de minutos, cada um tinha uma personalidade diferente. Mesmo o pai, a mesma mãe, o mesmo núcleo que cuidou, e cada um tinha uma personalidade diferente. Por quê, gente? Porque a natureza é individual, Só por isso, por gentileza, não é para ficar se comparando, tá? Sempre falo isso, Não é para comparar coisa única com coisa única, não dá. É como se você estivesse comparando gato com panela, não tem sentido. Então não se compare, tá? Mas assuma a responsabilidade de se autoconhecer para você perceber-se melhor, entender por que as razões que fazem você ser do jeito que você é hoje,
As conclusões que você tirou, as coisas que você acreditou, as crenças que você absorveu, que fazem com que você se comporte e pense do jeito que você pensa e age hoje. É muito legal esse trabalho de autoconhecimento. Então, nesse livro eu falo bastante nisso, e eu gostaria de pontuar hoje um pouco o trabalho com a criança interna. Tem um exercício muito interessante na página 70 do livro, que fala do exercício para descobrir as necessidades do eu emocional. Então, eu faço, não com tanta frequência, mas dentro da necessidade dos atendimentos, do histórico de cada pessoa, eu uso uma técnica da hipnose ericksoniana, da qual eu também sou especializada, e a gente faz aí uma volta básica para essa parte da infância. Às vezes, a pessoa está num sentimento que ela nem sabe explicar. É um sentimento ruim, é um negócio pesado. Aí eu procuro como a Gestalt orienta, né? Onde está localizado? Está na garganta, está no peito, está na cabeça, a pessoa para, ela fala, está na garganta. Como que é? Vamos olhar, dar uma voz para esse sintoma? E na maioria das vezes eu peço a idade. Qual? Só ficando só com o sintoma. Quantos anos você daria para esse sintoma, para esse mal-estar? Invariavelmente a pessoa volta lá para os 3, 4, 5 anos. Com algumas exceções, a pessoa volta por 10, 12 anos, início da adolescência, pré-adolescência. Dificilmente passa para uma idade superior, geralmente é inferior, o que mostra essa realidade das crenças, dos conceitos, das conclusões que nós tiramos, que vem daquela fase. Então esse exercício, ele tem o caráter de levar a pessoa lá, sabe? Como se fosse um teatro, uma peça. Eu sempre proponho, imagina, se você quiser fazer, tá? Mas seria legal comprar o livro, ok? E aí fico à disposição para você adquirir o livro comigo, ok? Mas nesse exercício eu proponho o seguinte, num determinado momento que você tiver afim, procura se sentar confortavelmente, fecha os olhos, respira, tenta relaxar primeiro, e aí você visualiza como se você estivesse numa sala de cinema. Você vai lá olhar a tela de cinema e você vai ver você lá, com a idade que você tem hoje. E aos poucos, conforme você vai respirando, você vai voltando no tempo. Imagina que o filme está voltando 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, dependendo da idade que você tiver. Você pode voltar ano a ano. Mas os mais idosinhos, vamos pegar de 10 em 10, vamos voltar lá. Aí você volta quando você tem 10 anos de idade. Imagina, sente, vê a criança lá, 10 anos de idade. 9, 7, 6, 5, volta no tempo e perceba qual a menor idade que você lembra de você. A maioria das vezes, as pessoas lembram de si mesmas com 3, 4 anos. Eu tive 2 casos muito interessantes. A pessoa lembrava, ela tinha memória do primeiro ano dela, do primeiro aniversário. Isso sem hipnose, tá? Não estava sob nenhum transe, não. Ela lembrava. É muito interessante essa lembrança espontânea. E era real. Como que eu vou saber se é real? Para ela era. E a parte mais importante é isso. Que aquilo que você sente faz um sentido para você. É real para você. Tudo bem, essa é a parte mais legal da história. Para você perceber o encontro. Então, voltando para o exercício, você vai olhar para aquela criança. Observa a criança, como ela é, como ela está. Que roupinha que ela usa, como é o cabelo dela. E aí imagina que você vai conseguir sentar do lado dela. Imagina, você coloca a criança numa cadeira e você senta do lado dela hoje, o seu lado adulto. Você vai conversar com ela e você vai perguntar como você vive. Como você se sente, o que faltou, o que você gostaria de ouvir que você não ouve. O que você gostaria de ter que você não tem? O que você gostaria de assim que dessem no sentido de prestar atenção ou importância que você não teve? E sinta.
Deixa que a criança fale com você. Esse exercício é muito interessante, tá? É integrativo, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas choram, tá? Porque é um encontro com elas mesmas, com a parte mais do emocional, a real, né? Aquele emocional verdadeiro que construiu tudo, né? A base. E aí vem o encontro de você meio que olhar para aquela criança e prometer hoje, como um acordo, que hoje você vai fazer por ela o que ela precisava e ela não teve. Ou se ela teve e tá tudo bem, que você vai ser uma espécie de companheira legal para ela. E todo dia você vai perguntar: o que eu vou fazer de bom para minha criança interna? Deixa vir. Eu já ouvi coisas tão interessantes desses trabalhos que eu proponho para as pessoas, né? Que é o que eu vou fazer hoje para minha criança interna. A pessoa vai olhar, de preferência, pegue uma foto sua, se você tiver, de quando você era pequenininha, ou pequenininho, 3, 4 anos, bota lá na sua cabeceira e quando você acorda, pega a foto e fala: o que eu vou fazer de bom hoje para essa criança? Gente, pode vir um pensamento que as pessoas falam: ai, mas que bobagem, estou com vontade de chupar um sorvete. Vai! Ah, mas eu quero uma balinha. Compra a porra da balinha e come. Qual o problema? Então veja, parece besta, mas nesse exercício nós estamos contando com atitudes que hoje você precisa ter aí com você para suprir os seus vazios emocionais. Atenção, consideração, priorização e prazer. Quando você pergunta para sua criança o que você vai fazer de bom para ela e deixa vir, gente, você está entrando em contato com você. Óbvio, né? O sentimento que vem, você está prestando atenção. Primeira necessidade atendida. Você está considerando a ideia e respeitando isso. Vontade de comer um docinho. Ah, na padaria, aquele que tem creme em cima. Considera, eu estou considerando, eu estou respeitando. E aí eu vou priorizar isso hoje, e vou mesmo e compro o docinho e como o docinho. Gente, é muito interessante. Eu já ouvi gente que se propôs a procurar peão, sabe peão com feira, aquele negócio bem antigo, de antigamente mesmo, e o cara encontrou numa feira de antiguidade. Uma outra cliente, ela sempre quis uma boneca que ela nunca teve, pois ela conseguiu achar a boneca numa loja de antiguidades. Comprou a boneca. Não é o valor daquilo no nível idade. Você não vai estar dando um presente de nenê para você adulto hoje, não. É o trabalho que eu estou falando da proposta de preenchimento dos buracos emocionais. Atenção, consideração, priorização, respeito, prazer, pequenos prazeres, o olhar de o que eu vou fazer de bom para mim hoje. Porque eu mereço e eu vou fazer para mim. Quem vai fazer? Eu. Para que isso é legal? Para parar de ser dependente. Para assumir mais a responsabilidade de cuidar de você, sem ficar entrando naquela palhaçada de querer ser legal para o outro, de atender todas as expectativas do outro, de achar que você não pode errar, que você tem que ser maravilhosa para receber do outro o quê? Valor, consideração, atenção, respeito. Coisa besta, né? Então, o processo de integração consiste dessas atitudes que eu preciso fazer para mim. É a minha responsabilidade, como eu sempre falo. Alguém dorme para você? Alguém come para você? Você pode tomar remédio no lugar de alguém? Não. É nesse ponto que a natureza é tão linda, tão maravilhosa e mostra o nosso caminho. Então, tá aí. Gostaria que você fizesse esse exercício. Tá? Eu pretendo fazer um vídeo pormenorizado, tá? Com esse exercício bem mais interessante, como uma técnica mesmo, tá? Da hipnose ericksoniana. Mas por enquanto, comece a trabalhar, né? Pega a fotinho, entre em contato com a sua criança interna, passe uma mensagem para ela. Às vezes a criança, eu já ouvi casos que a criança era tão medrosa, tão ansiosa, ela achava que ela não ia conseguir. E é legal que você, adulto de hoje, chegue para aquela criança e fala: meu, você é foda, hein, cara? Consegui, olha só
onde nós chegamos, que legal. Então, mostrar a capacidade, mostrar que você venceu, que você está bem. E para finalizar o exercício, imagina que você está pegando a criança no colo, colocando dentro do seu peito e você assume a responsabilidade. Eu vou cuidar muito bem desse meu lado. Integra. Usa isso como uma integração, como um projeto de preenchimento. E você vai achar super legal. Tem uma diferença grandiosa aí quando você integra, quando você parte para assumir essa responsabilidade de autopreenchimento. Beleza? Não esquece de dar o seu like, faça os seus comentários aí. Depois, não precisa ser agora, depois você me conta o que você achou, se você fez o exercício, se teve dificuldade. Mande sim seus comentários, eu vou achar interessante, vou gostar de saber. Então curta, comente, compartilhe. É um negócio bastante interessante, muita gente vai gostar e vai aproveitar dessa dica emocional. E volto a dizer, se você tiver interesse, o Em Busca da Cura Emocional, adquira direto aqui comigo, você pode me passar uma mensagem, eu vou mandar pelo correio, enfim. Gratidão, namastê. E cuide-se, viu? Cuide-se, porque quando a gente entende a nossa responsabilidade, a nossa história, nós conseguimos lidar com a nossa parte emocional de uma maneira muito mais madura e sermos seres humanos melhores, e mais completos e mais integrados. Grande beijo, nos vemos no próximo vídeo.